Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 30 de outubro. O mês está indo embora, faltando só apenas um pregão. E um pregão naquela sinalização aqui, opa, vou corrigir, não vou corrigir não, já volto para cima, já supero a máxima de tudo, já faço nova máxima histórica, já faço novo fechamento histórico. Quem já faz o Ibovespa, alta de 0,79%, fechamento em 108.407 pontos, nova máxima histórica, superou 108.392, anulou mais uma vez a formação de um topo, ou seja, mesmo perdendo essa mínima aqui, anulou a formação de um topo. Tivemos aí tem dois eventos muito importantes hoje. Um já passou, que foi às 15 horas a taxa de juros americana, o Fed anunciando a nova taxa de juros americanos, uma redução para 1,5 a 1,75. E daqui a pouco, às 18 horas, a gente tem o anúncio aí também do Copom, da nossa nova taxa de juros, que o consenso do mercado ali para a faixa dos 5%. Enfim, toda essa expectativa positiva por redução de taxa de juros. A gente teve uma boa reação aqui do mercado. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o pregão começou forte para baixo, primeira hora de pregão aqui muito forte para baixo, gera uma sinalização de alta em cima do patamar de suporte Bovespa e rompe tudo para cima novamente. Enfim, mantendo sua tendência de alta, mantendo a sua perspectiva ainda de subida e se aproximou perto ali da média móvel exponencial de 3 períodos. Enfim, parou no primeiro patamar de suporte, oscilou abaixo, mas terminou fechando lá para cima dos 107 mil pontos que eu tinha comentado, né, arredondando, 106.986, mas parou em cima desse patamar e já gerou sinalização para cima. Enfim, mantém seu viés de alta o índice Bovespa e tornando essa região agora dos 107 mil pontos até essa mínima aqui, que é um patamar ali na faixa dos 106.622, como uma região importante de suporte para o Ibovespa em qualquer tipo de retorno que venha acontecer aí nos próximos pregões. Indo aqui para os demais ativos, lembrando, sou da Alto Vieira Análise de Investimentos e já te convido para que você possa se inscrever aqui no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você seguir os procedimentos, poder testar esse serviço de forma gratuita, que é basicamente receber tudo isso em tempo real no seu celular ou no seu desktop. E aí nessa análise aqui, eu vou falar agora de futuros, mini índice, mini dólar, mas na sequência eu falo de PETR4, Vale 3, BBAS3, CSAN3, BRAP4, BPAN4, BRFS3 e Ciel3. Então o Ibovespa no pregão de hoje, essa alta forte, aqui nos futuros a gente está vendo aqui uma baita recuperação também, que fez aqui um movimento para baixo testando até a média e gerou uma sinalização para cima. Aqui durante o pregão já tinha gerado uma sinalização para cima, até eu mencionei no gráfico de 30 minutos, no radar do mercado, no início do pregão, já tinha gerado um sinal de fundo. E eu mencionei, enquanto estiver dentro desse movimento de subida, segue apoiando muito mais operações na ponta compradora. E aí veio aqui o Fed, reação do mercado após o anúncio do Fed, que foi muito positivo aqui para cima. E dentro dessa característica aqui de alta, segue com fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, se houvesse aqui a partir desse momento, vamos supor que o pregão fechasse aqui agora e tivesse uma abertura para baixo, viesse aqui caindo e gerasse um fundo ascendente lá próximo, mais próximo possível da média móvel de 3 períodos, traria a possibilidade de trabalhar na ponta compradora a partir do próximo pregão. Se abrir subindo, abrir mais forte para cima, já está com afastamento grande do preço para a média, não para fazer a operação de venda de contra-tendência, mas se abrir subindo, tende a ficar com afastamento grande do preço para a média e favorecendo a possibilidade de até buscar para um perfil mais arrojado, lógico, uma operação contra-tendência na perda da mínima do último candle ascendente, aqui da última mínima ascendente no gráfico de 10 minutos ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. Então, essa seria uma alternativa aí para o próximo pregão. Se abrir caindo, o foco ficaria um pouco mais em olhar para a ponta compradora. Tá? Então, essa seria, a não ser que a gente tenha o quê? Uma formação aqui de topo e topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Topo, quando eu falo topo, a formação de topo aqui no G60. E aí a gente teria a busca de a possibilidade de fazer venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas o foco seria um pouco mais para a ponta compradora. Indo para o dólar no dia de hoje, nós temos o dólar aqui que abriu um movimento de subida, perdeu força e fechou aqui em queda, está vindo para um fechamento em queda de 0,36% nesse momento. Perdendo, ou seja, superou a máxima no pregão anterior e depois voltou para baixo dessa região aqui. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que é que o dólar fez? Primeiramente, veio para cima dos 4.004, trouxe a alternativa de entrada acima dos 4.004, sinalização de fundo.
volta aqui para gerar a sinalização para baixo com o Fed, e quando volta aqui para baixo, ele voltou para baixo de onde com o auxílio aí do Fed, com a reação do mercado após o Fed. Voltou para baixo daquela região dos 4.004. Logo, ficou muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. E aí, quando a volatilidade abre demais, em vez de buscar, às vezes, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, busca-se no gráfico de 2 ou mesmo de 1 minuto para operações mais curtas, visto que a volatilidade abriu bastante. Abriu bastante e aumentou a liquidez aqui após ali o Fed. Então, tivemos aqui temos um cenário mais para queda nesse momento, mantendo-se aqui esse cenário, seja mesmo que abra para baixo, é algo semelhante ao que eu comentei no Ibov. Né? Se abre aqui subindo no gráfico de 10 minutos e proporciona topo descendente lá próximo da média móvel de 3 períodos, mas para se trabalhar na ponta vendedora, buscar a operação na ponta vendedora em cima do dólar. Se abrir forte para baixo, caindo mais forte, aí sim traz a possibilidade de se buscar uma operação de compra contra a tendência no dólar quando tiver um afastamento maior do preço para a média, ou seja, vindo ainda mais para baixo. Vindo para baixo para onde, né? E aí a gente falando aqui, deixa eu tirar a questão do ajuste. Um dos pontos importantes de suporte abaixo dessa mínima aqui de 3.974 seria um patamar de 3.969,50. Então, vindo para essa região aqui, mais essa região aqui, vindo aqui para baixo desse patamar, ficando esticado para baixo no G10 ou no G5, traz a possibilidade de arriscar uma operação de compra contra a tendência nessa periodicidade, sem exigir muito para cima em termos de objetivo. Lembrando que está contra a tendência. Nas ações, vamos lá para a PTR4 no pregão de hoje, alta de 0,87%, ativo segue forte aqui para cima, fechou acima dos R$30. Então fazia bastante tempo que a gente não via Petro acima dos R$30. Então Petrobras fechamento aí acima dos R$30. No mês ou no ano, né? A gente pode falar até no ano, a Petro, deixa eu só voltar à questão do ajuste aqui, a Petro já vai trabalhando aqui com a alta no ano de 34,04% após esse pregão. Então temos o ativo dentro do movimento de alta sem perder as mínimas ascendentes, ou seja, para quem está comprado segue com stop aqui para baixo dos R$ 29,47. Vale 3 no dia de hoje deixou ali um candle chamado de martelo, um padrão de reversão dos candles após ter batido ali num topo anterior e na média móvel exponencial de 13 períodos. Primeira possibilidade de entrada, superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo, stop grande, proximidade do topo. E qual seria a outra alternativa de entrada? Aguardar o rompimento dessa região aqui, dos 48,80, entrada ali por volta de 48,81 e trabalhar com a questão do stop pela volatilidade do ativo. Pegar a volatilidade do ativo, tem um vídeo de aprendizado aqui sobre o True Range que mede aí a volatilidade. Aí pega essa volatilidade do papel e coloca ali para posicionamento de stop, tentando pegar uma boa relação risco-ganho, pelo menos para buscar aqui uma região de fechamento de gap, que seria uma resistência importante lá por volta dos 49,66 a 49,79. Acima disso, o número redondo dos R$50. Banco do Brasil, acionamento da nossa saída aqui, ó, um stop de proteção, perdeu essa mínima, foi lá embaixo, olha só que interessante, o ativo foi lá embaixo, chegou a estar caindo mais de 2% depois da nossa saída e reverteu completamente para cima, ainda fechou em alta de 1,56%. É legal o que aconteceu para a nossa operação de swing trade? Não, né? Porque o legal seria ter saído ganhando mais, mas enfim, não tem como saber o que vai acontecer com o preço depois que você encerra uma posição comprada. E o ativo continua subindo. O aspecto positivo é que ela está dentro da carteira exponencial, igual a Petro também está dentro da carteira exponencial, a carteira semanal, que, ou seja, vai apoiando aí um desempenho favorável na carteira, os dois ativos. Agora, para a BBS3, o próximo resistência R$ 49,79 e acima disso R$ 50,32. Qual foi o resultado dessa operação? O resultado dessa operação foi um ganho de 1,7%, foi entrada pelo gráfico 60 minutos e a evolução do capital total 0,34% nessa operação de swing trade de Banco do Brasil. CSAN3, recomendação de compra no pregão de hoje, logo no início da última hora de pregão, quando o ativo estava aqui vindo já para um rompimento dessa região. Olhando ali eu até olhei para o gráfico 60 minutos, o ativo tinha gerado esse movimento de subida, parado na resistência e tinha acabado de gerar esse candle aqui, ó, que foi o que no G60? Um pivô de alta. Um pivô de alta que aí, olhando para o diário, que foi o rompimento aqui dessa lateralização, a expectativa de ter algo para cima. E aí eu recomendei compra nesse papel aí nessa última hora de pregão. Então essa compra foi executada, passando os dados aqui dessa compra por volta dos R$ 57,91, fechou em R$ 58,79, stop em R$ 56,40, que é aqui abaixo, aqui nesse nível aqui, ó, R$ 56,40.
O objetivo na faixa dos R$ 60,18, dependendo do desenrolar da operação, possa tentar algo mais para cima. Risco de 2,61% e alocando aí 19% do capital total nesta operação. BRAP 4, assim como o Vale 3, chama atenção na possibilidade de fazer uma entrada rompendo aqui tudo. É uma das alternativas, logicamente, se abrir com um gap de alta, dificulta a entrada, porque o stop começa a ficar um pouco grande. Mas uma das possibilidades de entrada seria o rompimento dos 32,86 e trabalhar com stop ou abaixo dessa mínima ou, enfim, do tamanho da volatilidade do papel. Pegando aqui a volatilidade nesse momento do papel, 2,18%. E aí se eu pego aqui do ponto que seria ali uma chance de uma entrada, 2,18%, o stop ficaria um pouco acima da mínima do pregão anterior, ou seja, desse pregão aqui de hoje. Então, se colocar o stop um pouco maior, eu teria que reduzir um pouco o número de ações a serem compradas nesse papel. Então, são algumas alternativas de entrada aí por ativo que, observe, vai conseguindo se sustentar acima da região de topo anterior, que é algo positivo, demonstrando força por parte dos compradores e mantendo sua tendência de alta de curto prazo. Então, um ativo que eu vejo com bons olhos, apontando para uma zona de resistência mais relevante, não está muito distante, lógico, né? Ali no gráfico semanal, na faixa ali dos R$ 33,00, R$ 33,00 número redondo, até um ponto mais alto de R$ 33,91. BPAN 4, ativo que fez um movimento aqui gerando um W no gráfico diário, mudou sua tendência de baixa para tendência de alta, faz aqui uma correção curta ainda no tempo e gera aqui esse engolfo de alta. É uma das alternativas de entrada. Me deixa um pouco desconfortável é a proximidade do topo, né? É o tamanho do stop. Você entrar aqui na faixa dos 9,24 ou acima da máxima desse pregão, mesmo que o stop fique aqui na faixa dos R$ 9,00 ou R$ 8,99, é um stop basicamente aí de 25 centavos e projetando aqui isso aqui para cima, a relação risco-ganho de 1 para 1 ali no topo anterior. E aqui a resistência relevante para o papel na faixa dos 9,27 que já está em cima. Mas o ativo está em tendência de alta e gerou aqui uma sinalização de subida, aumentando a probabilidade de alta. Que eu já até fiz análise no radar do mercado sobre esse papel, que me chamava mais atenção era uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo, para buscar um compro mais abaixo. Para quê? Para se afastar um pouco mais da zona de resistência que tem pela frente. Acima dessa região dos 9,55, que é o ponto mais alto desse topo, falando em termos de resistência, vai ficar nessa região um pouco mais testada aqui, ó, uma região ali na casa dos R$ 9,76 e acima disso na casa dos R$ 10,00 número redondo. Indo agora para Brasil Foods, BRFS3, na contramão do mercado, ou seja, o mercado subindo de maneira geral e tem alguns ativos que não estão acompanhando, né? Então a gente vê aqui Brasil Foods que chegou a anular a tendência dela de baixa, só que ela parou num baita teto aqui e voltou tudo para baixo e ainda veio parar em cima desse suporte. Tá, se está comprando aqui um fundo no mesmo nível do fundo anterior, é uma alternativa. Gerou um candle aqui chamado de martelo, um padrão de inversão dos candles, mas operação um pouco mais arriscada no meu modo de ver. Ou seja, o papel está meio que na contramão do mercado. Uma compra aqui nessa superação de máximo, stop aqui com risco mais alto, porque tem uma série de resistências pela frente. Tem essa aqui, região que eu vejo com nível mais elevante, ó. Região de fundo anterior, e olha a quantidade de vezes que foi testado aqui para trás, aqui de novo foi testado se sustentando acima, e quando volta para baixo já tem as médias junto aqui, enfim, um patamar ali na faixa dos 36,50, um teto muito próximo com relação risco-ganho desfavorável no meu modo de ver. Mas enfim, para quem compra suporte tentando pegar um fundo no mesmo nível do fundo anterior, é uma das alternativas em cima de Brasil Foods. Eu prefiro aguardar alguma sinalização de alta dela acima dessa região dos 36,50 e ela se torna ainda mais interessante se ela passar a gerar sinalizações de alta acima do patamar na faixa dos 37,75. E CL3, que no pregão de hoje apresentando aqui apresentou uma queda de 3,65%, ativo que não gosto do cenário gráfico desse papel. Quando eu falo não gosto do papel, né, não gosto da empresa, não gosto nada em relação a isso. É do cenário gráfico mesmo. Já tem um bom tempo que... Olha a tendência do gráfico semanal. Apesar de ser uma tendência de alta, olha como essa tendência é sofrida. E aqui agora já mudando um pouco essa tendência. Ela retoma a tendência de baixa de médio prazo se voltar para baixo dessa região dos R$ 7,40. E aqui no gráfico diário, olha como a tendência da mesma forma está sofrida para cima. Então, e aí vem esse candle aqui, já reverte essa tendência, já não é mais tendência de alta, já basicamente entra numa tendência de baixa a CL3, ou seja, a perda dessa mínima aqui, que é uma região inteira de suporte, um patamar ali na faixa dos R$ 7,47, principalmente R$ 7,47. Tem até um pouquinho mais acima, a gente pode falar de 7,50, 7,47. Perdeu a mínima do pregão de hoje, aumentará a probabilidade de queda do papel, aí visando um outro nível importante de suporte, que é mais lá para a faixa dos R$
Então, para que esse ativo gere um cenário gráfico mais interessante para se fazer operações de compra de swing trade, sinalizações de alta acima dos R$8 seriam mais interessante, pelo menos dentro da minha metodologia. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.